Olá, muito boa noite para você, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Hoje é quinta-feira, 21 de maio e mais uma vez, como sempre, sob a indispensável proteção de Deus, o nosso Fala Baixada de hoje está no ar. Hoje mais um Fala Baixada especial, porque nós vamos conversar a partir de agora com o deputado estadual Marcelo do Seu Dino. Deputado, muito obrigado pela sua presença aqui no Fala Baixada. Nós temos um orgulho muito grande de poder conversar com o senhor sobre os problemas da Baixada, do nosso estado, especialmente da cidade de Duque de Caxias, que é a sua cidade, né, deputado? Com certeza. Mauro, eu gostaria, primeiramente, de agradecer essa rica oportunidade de poder estar aqui no seu programa Fala Baixada. Falando da Baixada, falou do Marcelo do Seu Dino, esse deputado humilde, morador de Duque de Caxias. Mas eu gostaria de iniciar falando da perda de um grande parlamentar, deputado Gil Viana, um grande parlamentar atuante, uma pessoa maravilhosa, atuante, e que com certeza o parlamento perde. Eu gostaria de deixar um recado para todas as pessoas. Essa doença, esse vírus, ele é devastador. Eu positivei, tratei, fiz o meu tratamento todo no hospital Adão Pereira Nunes, mas não deixei de estar aqui, com o meu álcool, com a minha máscara, mantendo o distanciamento, que é de suma importância, porque nós precisamos mais do que nunca diminuir essa curva para que possamos realmente termos uma perda muito menor de pessoas. Agora, tem muita gente que não acredita, né? Infelizmente, Duque de Caxias, a Baixada Fluminense e muitas outras regiões, regiões assim de populacionalmente falando muito grande, milhares de pessoas ainda não acreditam que esse é um vírus de fato devastador e que atinge todas as pessoas. Atinge, como o senhor disse, o deputado, pode atingir o governador, o senador, o mais pobre, né, o trabalhador, o desempregado. Ele é um vírus. A minha filha médica, Daniela, ela diz: pai, o Covid não tem CEP. Não tem endereço, não busca ninguém pelo endereço. E as pessoas precisam efetivamente se prevenir. E nem classe social. Isso é uma grande realidade, visto aí que perdemos várias pessoas. Até, se não me engano, foi um dos acionistas do Santander. É o presidente do Santander. Você vê que morreu várias outras pessoas, então não tem isso. E aí é uma preocupação que eu tenho muito grande, exatamente com a Baixada Fluminense. A Baixada Fluminense, vou falar de Caxias, que eu mando muito, é Duque de Caxias, que eu mando muito, parece que é final de ano. As pessoas nas ruas, se cumprimentando, se abraçando. Muitos não estão usando a máscara, somente agora, há pouco tempo, que agora baixou um decreto, o prefeito levou muito tempo para ele começar a agir, porque parecia que estava numa inércia total, e agora que ele começou a agir, tentando fazer uma coisa, mas você vai andar na cidade, não existe informação, não existe conscientização, que tem que conscientizar, tem que cobrar. Eu sempre falo que nós que somos políticos, nós temos duas posições. Um momento você é filho quando a população te dá a oportunidade de poder estar no mandato. E você passa a ser pai quando você está no mandato e tem a obrigação de proteger a população. E, infelizmente, isso em Duque de Caxias não está acontecendo com relação ao executivo da cidade, que deveria estar tomando outras atitudes para que realmente a população pudesse ser preservada. Duque de Caxias é uma das cidades que mais morre no estado, é a segunda, tem o maior número de mortes. E, lamentavelmente, você não vê ações. Deputado, o senhor falou numa palavra aí que eu queria pegar essa palavra e discutir exatamente as pessoas que abraçam essa palavra, chamada inércia. O senhor diz que o estado lá de inércia do prefeito Washington Reis é notado, não só por políticos, pela população. A gente que transita no meio político, o Washington Reis tem essa peculiaridade. Você começa a conversar com ele, ele vai ficando disperso, ele vai ficando desatento. Não sei, a senhora que se encontrar com o prefeito, observa que ele é um prefeito que é desatento, ele não dá a atenção que a população precisa ter de um governante. E aí, o que eu percebo? Que ele vai perdendo a sensibilidade, uma vez que tudo que o prefeito põe a mão, ele tem um costume esquisito. Qualquer obra que ele inaugura pode ser o mais simples posto de saúde, a creche mais simples, mais comum, ou uma operação tapa-buracos, ele sempre se refere como sendo de primeiro mundo. Eu acho que isso é um pouco... Ele está de gozação com a população, né?
Não é possível que um governante tenha sistematicamente todas as obras sendo obras de primeiro mundo. Ou ele não conhece o primeiro mundo que eu digo é Japão, Alemanha, Estados Unidos, primeiro mundo, né? França, estou falando de primeiro mundo. Ou ele não conhece o primeiro mundo ou está de gozação com a gente, né? Ele prometeu fazer ali da favela do Lixão um bairro de primeiro mundo. Eu estive lá. Não sei se o senhor também esteve naquela oportunidade. Não. Foi junto com então, o governador Sérgio Cabral. E fez um hospital, o Moacir do Carmo, na inauguração, dizendo que aquele seria um hospital de primeiro mundo. Não dá para acreditar num governante desse jeito, deputado? Primeira coisa que o político tem que fazer, ele tem que olhar nos olhos do seu eleitor, com a tranquilidade, com a certeza do que está fazendo. Acho que isso é essencial. Eu, como te disse, eu moro no Pilar, né? Não tenho dificuldade de falar isso, moro ali, tenho um carinho muito grande pelaquela região, pela cidade inteira. E eu estava pensando esses dias, eu vi um filme chamado Vendedor de Sonhos. Só que é bem diferente do filme, da realidade que nós temos em Duque de Caxias. Vende-se muitos sonhos, coisas mirabolantes, enormes. Se você for pegar o que foi, fora isso, todas as coisas que você falou, como por exemplo, a barca. Na época de eleição sempre fala se vai ter barca em Duque de Caxias. Tudo isso tem registrado, não tem como dizer que é mentira. VLT, ligando BRT, a Praça 15 tudo, Duque de Caxias, Duque de Caxias ali atrás da ilha, Globo, ali, do Hospital Moacir do Carmo. E por último agora, ali no bairro onde moro, Pilar, ali do lado da Cidade dos Meninos, onde tem o Pó de Broca ali, aquela área que é federal, que ele fez um projeto que eu achei a coisa mais linda do mundo. Realmente, falei, pô, vou morar em Dubai, que era a coisa mais linda. Um aeroporto de carga. Então, na realidade, são muitas coisas que são vendidas, mas não são realidade. E aí você tocou num assunto, falou sobre saúde, sobre o Hospital do Moacir do Carmo. Se você for no Moacir do Carmo hoje, você vai ver no corredor próximo onde fica a administração, que vai dar exatamente onde fica a sala amarela, a sala vermelha, a sala amarela, masculino e feminino, que eu até cheguei a mostrar uma foto, buracos dentro do hospital. Como vai se fazer uma limpeza se você tem buracos? Buracos no corredor. Buraco no corredor, buraco mesmo. Eu vou pedir ao Gustavo depois para colocar essa imagem que o deputado me mostrou, que dá para ver nitidamente buracos dentro do corredor do hospital. É triste. E aí uma pergunta que eu gostaria de fazer ao prefeito. Qual a nota que ele daria para a saúde de Duque de Caxias? Qual a nota? Se ele daria 10, se ele daria 8, 9. Se ele desse uma nota como essa, eu faria outra pergunta a ele. Por que ele não utilizou o Hospital Moacir do Carmo como toda a população de Duque de Caxias utiliza? Eu luto muito hoje pelo Hospital de Saracuruna. Você não tem noção. Eu até adquiri essa doença até lá, fiscalizando, solicitando, pedindo. Hospital estadual. Hospital estadual. Deputado estadual tem que estar fiscalizando o hospital estadual, não o hospital municipal, né? Que até uma vergonha que existe em Duque de Caxias, outra vergonha que na realidade você vê alguns políticos mais no lugar municipal do que no estadual, que eu até nunca vi. Isso é lamentável. Então eu tenho que fiscalizar o Estado. Então, constantemente dentro daquele hospital, brigando mesmo, porque eu não abro mão de lutar pela população. E por isso fiz todo o meu tratamento ali. Mas aí você vê o prefeito indo para o pró-cardíaco em Botafogo, São João, Botafogo. E aí uma outra coisa também, que eu falo muito com as pessoas, eu faço uma brincadeira às vezes, Mauro. Você prefere trocar o óleo do seu carro ou fazer o motor do seu carro? É unânime que você que prefere trocar o óleo, que é mais barato, vai te dar menos dor de cabeça. Mas em contrapartida, você não tem um PSF hoje, ou UBS, a sigla que eles ficam colocando lá, uma unidade básica da família que realmente funcione. Você tem que trabalhar com prevenção e não simplesmente querer fazer politicagem com a saúde da população. Deputado, eu tive uma informação, não sei se o senhor confirma ou não, que a empresa do empresário que foi preso nessa semana passada, Mário Peixoto, a Átrio, é operadora da saúde em Duque de Caxias. É fato isso? Antes de falar do
da Átrio e com relação à questão dessa saúde e tudo que está acontecendo, eu gostaria de falar das minhas ações como deputado. Sim. Como deputado, eu sempre tive uma autonomia muito grande, graças a Deus. Sempre foi Deus que me deu oportunidade e a população. Nunca tive nenhum político falar assim, o Marcelo teve a ajuda do político tal, do empresário tal, desse aqui, e ele vai ter que ler na cartilha deles. Não. Foi Deus e o povo. Então, eu me sinto muito à vontade de falar sobre tudo isso. Ajudei o governo Wilson Witzel a ser eleito, mas hoje, diante desses fatos que vêm acontecendo, eu não posso fazer diferente de como o povo vem clamando, pedindo, e faria também, de exatamente fiscalizar o que tem feito. Vários requerimentos, solicitando informações, e nós vamos apurar tudo o que está acontecendo. E cada pessoa que agiu de má fé, desviando, com certeza, tem que pagar um preço e tem que ser preso, independente de quem seja. Não abro mão disso. Aí vou remeter agora para a nossa cidade de Duque de Caxias. Chegou um blog, botou uma matéria lá, falando sobre 52 milhões que o Estado gastou num período acho que de 7 meses e 72 milhões que foi o que Duque de Caxias tem lá previsto para poder gastar. Mais que o Estado? É mais que o Estado. Isso que... Aí você imagina, Duque de Caxias está dentro do Estado, mas tem um gasto, está previsto um gasto muito maior, que na realidade já gastou no passado, dessa mesma empresa chamada Átrio, ligado a Mário Peixoto. Então, da mesma forma como estou atento, como deputado ao Estado, como cidadão, como morador e como representante da população, estou atento também a tudo que está acontecendo em Duque de Caxias. Não abro mão, tanto o Estado quanto o município. Tenho lá a minha esposa, que é vereadora, né? E que ela está com vários requerimentos, até inclusive no Ministério Público, para apurar todos esses fatos, e nós não vamos descansar. Somos 2 guerreiros que estamos ali prontos a representar realmente a população, porque é inadmissível. Nós entendemos, eu não quero ser leviano, eu acho que a pior coisa que existe são aqueles políticos que aproveitam o momento. Nós sabemos que o mercado trabalha com a oferta e com a procura, isso é fato. Se você tem uma procura muito grande, tem uma tendência a aumentar o valor, mas não da forma como está aí. Aí é um absurdo. Aí não dá para nós aceitarmos uma realidade como essa. E uma coisa que eu quero falar olhando nos olhos da população, porque eu tenho muita tranquilidade com relação a isso, Mauro, é pensar como as pessoas podem agir dessa forma quando as pessoas estão clamando pelo seu bem mais precioso, que é a vida. Pode ter certeza, estarei representando cada família que não teve oportunidade de poder pelo menos tentar salvar o seu ente querido. Pode contar com o deputado Marcelo Ciodino. Agora, deputado, não é no mínimo estranho que esses tentáculos, né, que tomaram conta do dinheiro da saúde, do dinheiro da população, de forma tão covarde, né, a pior maneira que podia, o dinheiro mais maldito é roubar da saúde. Com certeza. Né? A gente já vê denúncias de roubo em obras, roubo em fornecimento de material, disso, daquilo, mas no momento tão difícil que a população vem atravessando, essa gente ter a coragem de assaltar o dinheiro da população. E aí a Secretaria de Estado da Saúde, comandada na época pelo tenente-coronel recentemente promovido, né? Era major Edmar Santos. Né? Outro dia tem um amigo meu falou que ele era major fantasma, porque na Polícia Militar, você é oriundo da Polícia Militar, né? Policial militar, o médico, o tenente médico, o capitão médico, o major médico, ele atua no hospital da PM, HCPM. Né? No HCPM. O major PM, hoje tenente-coronel Edmar, ele não, há muito tempo que ele não bota uma farda de policial militar. Sempre foi adido, sempre foi dirigindo um outro hospital, o Hospital Pedro Ernesto, fora dos quadros da Polícia Militar. Mas aí foi ele que foi se ajeitando lá e tal, a gente até entende. Aí vira secretário de Estado da Saúde. O que a gente imagina? Que esse policial militar, esse coronel, na época major, ia tratar ali com muita... Rigor. Rigor. Necessário rigor.
o que se viu foi uma avalanche, o que está se vendo, uma avalanche de irregularidade. Cada tampa que se mexe é um esgoto, um cheiro de esgoto gigantesco. Aí o que faz o governador? Diante de tanta pressão, exonera e tira o secretário. Mas ele não saiu do governo. Lamentável. Continua secretário, numa secretaria extraordinária, para cuidar do Covid. Mas ele não era o cara que tinha que cuidar do Covid? Você não acha estranho isso, deputado? Não, com certeza. Deixa eu só pegar um gancho que você falou aí dos tentáculos, né? Quando você falou de tentáculos, foi deflagrada uma operação, né, oriunda do Lava Jato, da Lava Jato, favorito. E aí foi preso o empresário Mário Peixoto. E eu até esqueci de fazer esse link, que o Mário Peixoto é uma das pessoas ligadas à empresa Atrio, que está dentro desse blog, colocou os 72 milhões que está lá para poder reservado para poder ser usado no Covid, exatamente no Covid. E que, lamentavelmente, eu tenho acompanhado todos os portais da transparência, tanto do Estado quanto do município, e se tem uma coisa que não tem lá é transparência. Porque é bem clara a Lei 13.979, no parágrafo 2º, que toda a ação, seja ela de contrato, ou seja ela de pessoas, ou compra, o que seja, de imediato ela tem que ser informada e colocada para dar divulgação para que a população possa realmente ter acesso. E você entra no portal da transparência de Duque de Caxias, é horrível, você não consegue informações. Então tem tudo, menos transparência. Então isso é muito ruim. Então você para pensar, se o município tinha 72 milhões e o Estado 52 reservado para o gasto nos 7 meses, isso causa a primeira estranheza. A segunda, você vê Mário Peixoto sendo preso e o mesmo cara ligado lá a Atrio, que agora até mudou o nome, agora estão usando Gaia. Tem até documentos carimbados com o nome de um e carimbado lá em cima, né, com o nome Atrio, ou melhor, Gaia, embaixo carimbado com o negócio de Atrio. Então, na realidade, está uma salada mista. E os políticos hoje estão achando que eles podem fazer o que eles querem. Faz o que querem, uma bagunça só. Não existe isso. Agora, voltando com relação, se eu fosse o governador, eu iria exonerá-lo. Com certeza, exoneração seria a primeira coisa que eu faria. Não tem por onde correr. Retirar. Porque se existe um problema, você não tem que deixar o problema ali. Porque uma coisa é fato, eu tenho a minha equipe e tem alguém que comanda a minha equipe. Sempre tem alguém que esteja acima. Se alguém falha, quem falhou foi o cabeça. Foi o cabeça que falhou. Porque eu sei que não dá para você ter ciência de tudo. Mas no mínimo que você tem que fazer é saber quem você está colocando ali para que aquela pessoa possa cobrar. E se ela não cobrou, você tem que botar outra. Não tem por onde correr. Não deu certo, corta, bota outra pessoa e ali você avança. Agora, não existe tirar daqui, bota ali. Não, para mim, eu não concordo. Deputado, vou pedir licença por alguns segundos para o nosso intervalo e propor que no segundo bloco a gente continue falando de transparência, de respeito com o dinheiro público. Rapidinho a gente volta. Tecnologia. Atendimento. Fará blindagem. Satisfação do cliente. Blindagem. Segurança para a sua família. Fará blindagem. Tecnologia a serviço da vida. Só existe um lugar onde o dinheiro vem antes do trabalho. No dicionário. Pioneirismo, qualidade de ensino, excelência nas instalações, responsabilidade social e consciência ambiental. Venha para a Unig. Seu futuro começa na mais bem preparada Universidade da Baixada e do Noroeste Fluminense. Unig, Universidade Iguaçu. Estamos de volta com o nosso Fala Baixada, conversando com o deputado estadual Marcelo do Celdino. Marcelo, antes de você ser deputado estadual, você foi 2 vezes vereador em Duque de Caxias. Mas antes disso, não tinha a menor relação com a vida pública. Porque às vezes as pessoas começam na vida pública como cabo eleitoral, ou ajuda, ou é um cunhado, ou é o primo, ou é o pai. Não foi assim com você? Não. Pelo contrário. Eu erradamente era apolítico. Não gostava de política.
Mas uma frase dita pelo meu pai gostava um pouco, meu pai mora em Angra dos Reis. O meu pai falou uma frase para mim, um dia ele olhou almoçando e falou assim, filho, por que você não vem como vereador? Eu falei, que isso, pai? Jamais. Não tenho perfil, não gosto. E aí ele falou uma frase que marcou muito a minha vida. Marcou a minha vida. E ele me perguntou, filho, você é policial. Quantas pessoas você já ajudou na polícia? Eu falei, diversas. Ele imagine na política, que rege tudo isso, quantas pessoas você vai poder ajudar. E aí, Mauro, eu falei na hora que não. Mas aquilo tomou a minha cabeça de uma tal forma, eu voltando para casa, aquilo martelando, eu falei, não quero. Senhor, não quero. Chegando em casa, conversei com a minha esposa, falei, lembra sobre o que meu pai falou? Falei, o que você acha? Vai ser muito bom. Depois ela se arrependeu um pouco, mas hoje até ela é vereadora. Porque a vida de quem é político e tem compromisso com aquilo que faz, porque eu sempre tive uma coisa, Mauro, tudo que eu fiz na minha vida, eu sempre como profissional, como pessoa, eu sempre procurei fazer com carinho, com amor, que eu acho que o que falta em alguns profissionais é você se empenhar, é você se dar, é você fazer com amor, com carinho. E assim, eu agradeço muito essa oportunidade a Deus e à população de poder estar hoje como deputado, lutando, brigando, principalmente um momento difícil como esse. Então assim, não tinha esse perfil. E aí, quando meu pai falou isso, eu comecei, e a primeira eleição nós ganhamos. Ganhamos uma eleição disputando com políticos grandes, até tinha um filho de um deputado, tinha um candidato que era secretário, tinha um outro que comandava a endemias, todos já tinham passado eu digo assim, na minha região, ali no meu bairro, né? Todos tinham passado já pelas urnas, e o Marcelo Seu Diogo chegou levando seriedade, transparência, sem mentir, sem falar coisas mirabolantes, que eu acho que o político não tem que fazer isso. Ele não tem que tentar vender sonhos que não serão realidade. Na realidade, ele não vem de sonho, vem de utopia. Essa é a grande realidade. E aí fui ali com sinceridade, transparência, falando para as pessoas das minhas sonhos, das minhas vontades, e a gente conseguiu ganhar a primeira eleição. Juntando as pessoas do bem, não é isso? Pessoas do bem. Isso aí é uma coisa, Mauro, que eu não abro mão. Não comungo da política de compra de voto. Pode, no meu bairro, fazer pesquisa. Compra de votos, saco de cimento. Eu sempre conscientizei a população com relação a isso. Nas eleições, normalmente, eu gosto de fazer vídeos mostrando para a população a realidade de enchente, de falta de educação, saúde, de obras. E tudo isso se dá por quê? Porque o político faz vários acordos e quando chega lá na frente, ele tem que cumprir e quem perde é a população. Então, sempre, todas as minhas eleições, todas elas, você pode buscar, está lá no TRE, você vai buscar todas as minhas eleições, foram isso aqui, sem gasto quase nenhum, mas sempre trabalhando, sempre nas ruas, sempre tentando estar ao lado do povo e ajudando o povo. Às vezes a gente reclama muito do político, né? É comum a gente ver as pessoas reclamando do político, mas quando chega na próxima eleição ele vota de novo nele. E quando você olha, por exemplo, a Câmara de Duque de Caxias, eu vou usar Duque de Caxias como podemos usar qualquer outra Câmara Municipal, né? A representação política no Parlamento Municipal é muito tímida em termos de pessoas que estão realmente, de fato, comprometidas com o desenvolvimento da cidade. Aí quando olha no Parlamento Estadual, ali são 70 deputados, 69 mais o senhor. A gente olha e vê quem é que está de fato interessado naquilo. Quem são os cúmplices da coisa errada e quem são os defensores da coisa certa. Isso incomoda um pouco o senhor? Isso incomoda. Uma coisa que eu quero dizer aqui, a população tem que começar... Hoje nós temos uma ferramenta sensacional quando está aqui, está ali o telefone, você tem internet, você pode buscar qual é a atribuição do Legislativo e qual é a atribuição do Executivo. E nos municípios, vamos falar mais dos municípios, né? A população olha o vereador como prefeitinho, aquele cara que procura sempre fazer alguma coisa. É a cultura que existe na Baixada, mas o que nós precisamos hoje, mais do que nunca? Eu sempre levei, tentando conscientizar a população, conversar com a população, falar, gente, a atribuição do Legislativo é fiscalizar, legislar e outras atribuições que nós temos. E quem tem o poder de fazer é o Executivo. E eu me lembro uma vez,
eu chegando no bairro, aí uma senhora falou assim, é um absurdo, 4 vereadores e não tem água. Eu falei, mas é por isso, abençoado. Porque a senhora está cobrando aos vereadores, a senhora tem que cobrar ao deputado para que ele possa cobrar o Estado, você pode cobrar, você tem que cobrar do governador, entrar lá, vai lá, é isso que tem que ser feito. É lógico, a gente sempre vai além das nossas atribuições. Eu não nego isso. Se eu puder ir além das minhas atribuições, eu vou. Mauro, eu não tenho obstáculo. Eu costumo dizer para as pessoas, se tiver uma pedra, e essa pedra servir para uma pessoa, eu carrego essa pedra e levo para a pessoa. Agora, eu não esqueço da atribuição que tem. É como agora. Eu ajudei o governador, mas não adianta, eu vou fiscalizá-lo. Não abrirei mão disso. Vou fazer o meu papel, a minha atribuição, fiscalizar. Você acha que a população está ficando mais consciente disso? Está melhorando. Está dizendo? Está melhorando, mas eu acho que a população tem que buscar um pouco mais. Eu posso dar aqui um testemunho? Por que eu estou perguntando isso? Porque nós, uma época, entrevistamos o então presidente do Tribunal de Justiça, não, ele era presidente do TRE, o desembargador Luiz Veiter, a respeito de compra de voto. E ele gravou com a gente e falou textualmente, olha, eu sou contra a compra de votos. Tá? O cara vender o voto, trocar por dinheiro, trocar por qualquer coisa. Mas se não tiver outro jeito, pega esse dinheiro. Se precisar de comprar um remédio, comprar um botijão de gás, pega esse dinheiro, mas não vote nele. Com certeza. Esse é um ensinamento, isso, né? O cara não tem outra necessidade. Tem um cara comprando voto, comprando 50, 100, 200 reais. E a pessoa, porventura, possa estar precisando, necessitando daquele dinheiro, mesmo sabendo que aquele é um dinheiro sujo, é um dinheiro amaldiçoado. Ele pega aquele dinheiro, mas quando ele pega o dinheiro e vota no cara que entregou aquele dinheiro, aí não tem jeito. Isso acontece muito, né? Isso acontece muito. Infelizmente, as pessoas não aprendem. Algumas, né? Ou muitas outras aí entendem isso. E o político, às vezes, trabalha exatamente na necessidade da pessoa. E todo mundo sabe que, às vezes, normalmente na Baixada, principalmente, né? Eles usam aqueles zangões, o brabo, se não votar nós vamos saber. Aí, infelizmente, hoje, vamos dizer assim, nesse caso, nós temos celular, o cara tira uma foto, não dá para o pessoal que está lá vendo todo ameaça, instante. né? É uma ameaça. Então, isso é lamentável. Isso é uma coisa muito triste. Mas eu ia dar um testemunho aqui, Mauro, da minha vida. Política, o que resultou uma ação que eu fiz. Eu não gosto de hipocrisia, não gosto. Eu sou o que eu sou. Eu não sou aquele que anda de chinelo de borracha no bairro, onde tem que ir nos melhores lugares, e quando chega no bairro, bota um chinelo de borracha. Isso é ridículo. Eu acho que você é o que é. Eu não abro mão disso. Eu tenho um filho, conforme eu comentei contigo, e meu filho tem uma doença rara. Ele não tinha o melhor hoje, né? Foi detectado há 10 anos atrás, quando eu estava vereador. E aí eu falo para as pessoas o seguinte, nunca troque o seu voto por dinheiro ou por qualquer outro benefício. Porque eu me lembro que nessa época eu apoiava um deputado. E para apoiar eu falei assim, cara, eu quero que você traga uma coisa aqui para o bairro. E foi uma ambulância. Na época o governador deu algumas ambulâncias para alguns deputados e eu falei assim, eu quero aqui, que você traga aqui, que eu moro perto do posto de saúde do Pilar. E, por incrível que pareça, essa ambulância salvou a vida de várias pessoas. Muitas pessoas. Você não tem noção. Eu gostava quando eu via lá os outros vereadores, ia lá, pegava a ambulância, arrumava, conseguia uma transferência, qualquer coisa, a ambulância já estava esperando para poder levar. Magnífico. Mesmo os nossos adversários usavam, se beneficiavam daquilo, fazendo política, né? Que arrumava a transferência, lá fazia. Mas eu sentia satisfeito, porque era uma vida que estava sendo salva. Mas o meu testemunho não vem aí, não. O meu filho, quando ficou internado no hospital do Fundão, ele precisou ser transferido. E o plano, na época, tinha plano, ia levar mais de 12 horas, de 12 a 18 horas para a ambulância chegar. Ele precisava ser entubado. E aí foi uma ambulância do município buscá-lo para transferir para um outro hospital. Sabe qual foi a ambulância? Aquela que eu tinha conquistado. Que eu não, que o povo conquistou. Porque foi através do voto da população
que me deu oportunidade de poder realmente ajudar as pessoas. Mas a última pessoa que eu pensava que ia subir naquela ambulância era o meu filho. A última pessoa. Então a gente tem que pensar muito no momento em que nós vamos dar o nosso voto. Se você vai pegar dinheiro, se você vai ter vantagens, se atentem. Porque quem é a próxima vítima do sistema que está? Quem é a próxima vítima na área de segurança, na área da saúde que está aí? Quantas vidas poderiam ser salvas se o IABAS tivesse realmente entregue todos os leitos, 1.400 leitos que já deveriam estar aí funcionando? Quantas vidas, Mauro, seriam salvas? Mas, lamentavelmente, diante dessas falcatruas, dessas coisas todas erradas, várias vidas estão se perdendo no nosso estado. Então, é inadmissível esse tipo de coisa. Porque eu, como parlamentar, que falei, cobrei, pedi, solicitei para que fosse um para Caxias. Mas agora estou tendo que cobrar para a conclusão das obras e, pelo jeito, superfaturadas. A vergonha isso, né? Lamentável. Então, faça esse apelo à população. É um momento de reflexão. Eu sei que muitos podem falar várias coisas, mas tem um político que a gente tenta, eu não vou tentar. Você não pode perder a sua fé jamais. E o homem que desiste realmente de buscar a mudança, irmão, ele tem que se isolar. Não adianta, você pode dizer que hoje você tem sua casa, você tem seu emprego, você tem sua família, mas uma hora você pode precisar. Sabe por que eu luto muito pelo aquele hospital? Luto por todos, né? Inclusive tive até aqui no Rio, inclusive um deputado esses dias aí foi fazer a fiscalização e a lei ela era meio omissa, ela não era plena. E aí eu peguei e fiz uma PEC, inseri no parágrafo 9º, dando plenos poderes para os deputados poder fiscalizar. Essa PEC é minha, né? Foi até quase unanimidade, só não tive 70 votos, porque sempre falaram que tem deputado que abusa do poder. Se ele abusa do poder, ele responde pelo abuso de poder, que tem a lei. Mas, mesmo assim, os cinco deputados usaram da palavra e falaram parabéns pela sua PEC, porque essa é a nossa atribuição e eu fui impedido em alguns lugares, tendo que chamar a polícia, tendo que fazer valer o meu direito, o direito da população. Tendo que chamar a polícia, mesmo sendo polícia. Mesmo sendo policial. Deputado, eu queria falar de um outro assunto que acontece muito em Duque de Caxias. A cidade foi por muito tempo a segunda maior em arrecadação de impostos. Isso. E em razão da existência na cidade do Duque de Caxias da refinaria da Reduc, a refinaria da Petrobras. E de centenas de outras empresas no entorno da refinaria, que estão lá em razão da existência daquela refinaria. Entretanto, o bairro de Campos Elíseos é seguramente um dos mais abandonados. Então, uma ilha de riqueza, né? A Petrobras ali, uma ilha de riqueza, cercada de miséria por todos os lados. Eu percebo, indo a Duque de Caxias muitas vezes, eu sou da Baixada, nós somos da Baixada, queremos uma Baixada cada vez maior, mais pujante. Agora, eu observo, quando eu vou a Duque de Caxias, que o seu nome é muito falado lá numa pré-candidatura, numa possível pré-candidatura a prefeito da cidade. E aí eu queria, falando de Campos Elíseos, falar exatamente da inércia do prefeito da cidade, não só desse, mas dos que o antecedeu, né, dos outros prefeitos que lá estiveram, que não tiveram peito nem coragem para encarar a Petrobras e colocar a Petrobras numa situação em que ela possa cuidar do entorno da empresa. Em qualquer lugar do mundo, uma empresa como a Petrobras estaria cuidando da saúde, cuidando do saneamento básico, cuidando da água. Sequer água potável tem lá o bairro Campos Elíseos. Isso revolta o senhor? Muito, revolta muito. Eu tenho um grande amigo ali, conhece, sempre vereador grande, guerreiro, lutador ali, aquela área que mora ali. E esses dias eu fui na casa dele. E aí eu olhei e falei, caraca, tem LED, botaram LED aqui, mas é só até um certo ponto.
Eu acho que falta um pouco, eu acho não, tenho certeza o que falta. É os políticos andarem nos lugares mais distantes. Mauro, eu tenho uma característica. Qual a característica que eu tenho? Eu gosto de lugares mais distantes. Caminhar, olhar, ver, sentir. Por que eu moro no Pilar? Porque o político ele tem que sentir na pele o que a população sente. Se faltar segurança, vai faltar para a minha família. Se faltar água, vai faltar para a minha família. Se faltar as coisas, iluminação, vai faltar para a minha família. Então, eu não abro mão de morar no bairro, eu moro realmente no bairro. Eu fiz esse acordo com a população, muita gente fala assim, não vou votar em você não, que tu vai ser deputado, vai embora. Não, eu moro ali, eu moro realmente, não abro mão disso. E aí quando você fala de Campos Elíseos, remete ao extremo do abandono e do esquecimento. Do abandono e do esquecimento. Você tem a riqueza, a luxúria, e do outro lado você tem pessoas passando dificuldade. Em 2009, quando encheu tudo quanto é lugar encheu aí, as enchentes aí, o meu bairro, o bairro do Pilar, que eu briguei muito, depois nós vamos falar sobre isso, sobre as ações que nós fizemos ali como vereador, eu fui lá com o vereador, na época, grande, e eu vi realmente de perto quanto, ali eu comecei a conhecer Campos Elíseos, abandonada. E você vê que a Petrobras tem várias ações, aí vem aqui para, não que não tenha que receber, tem que receber, mas você não vê uma ação, eu sei que ela paga impostos, é natural, paga impostos, paga, eu sei, mas ela é muito rica. Isso é dever da empresa, né? E aí ela tem o lado social, mas o lado social nunca vai para Caxias. Eu já até acionei, já até solicitei, fiz algumas solicitações, estou conversando com um deputado federal, um amigo, para a gente ter uma reunião com a Petrobras, para ver se a gente consegue fazer com que possa vir realmente ações da Petrobras dentro de Duque de Caxias. Não somente pagar impostos, porque é inadmissível, conforme você acabou de falar, você vê de um lado a riqueza e a população morrendo. Você falou com relação à água. A água é de competência do Estado. Eu quero dizer que eu já estive tanto aqui no centro, na SEDAI, quanto lá no primeiro distrito, lá em Caxias. Estive lá no Morro do Motocross, que é exatamente uma estação de tratamento que tem ali na Primavera. Já cobrei, já fui, estou perturbando todos eles para que eles possam, quanto antes, inaugurar aquele espaço, para que possa aumentar o volume de água naquela região e tá chegando até as outras lá. Porque uma coisa que sempre falo é o seguinte, Caxias é ponta, que Caxias é abastecido uma parte ali pela própria Duque de Caxias dos Mananciais e a água que vem do Guandu, que vem por São João, Belfor Roxo, passando. Aí eles falam que é ponta. Aí eu pergunto, quando eu vou lá, sempre falo assim, vem cá, mas o Leme é ponta? A Urca é ponta? Na realidade, o que aconteceu ao longo do tempo, acredito eu, foi o abandono dos políticos do passado, que não tiveram realmente a vontade de fazer diferente. Ô Mauro, eu moro no bairro do Pilar. E era um bairro que tinha uma constante falta de água. Existia muito uma política lá da dificuldade para ganhar facilidade, que eu acho que é a pior coisa que existe no ser humano e principalmente no político, mas principalmente no ser humano. Nós vivemos num estado que as temperaturas são altíssimas. E as pessoas sabem o que as fezes faz no corpo de uma pessoa acamada. É inadmissível isso. É inadmissível que a população tenha que bater a porta de um político para pedir água, que é um direito básico, essencial. E existia essa política lá. E graças a Deus, quando nós chegamos à eleição, fui até o Marcelo Mota, que ainda estava, não tinha saído ainda, falei, Marcelo, precisamos mudar essa história. E eram personagens que existiam, que comungavam com alguns políticos para fazer a dificuldade para ganhar facilidade. Não comungo com essa política. Sempre tem um sonho, já estou brigando para levar uma elevatória, ou seja, botar um buster e um reservatório no alto para que, por exemplo, o bairro do Pilar, todos os bairros, pare de gastar energia elétrica. Já se fala um tanto de economia de energia, você tem que estar ligando bomba. Se nós temos morros, temos condições de poder botar um reservatório lá em cima, com buster jogando lá em cima, depois vindo na gravidade. Poxa, isso é inadmissível. Você imagine crianças chegando em casa, crianças em casa, sem água. Imagine um trabalhador que chega em casa, cansado, como eu cheguei diversas vezes, quando eu abria para tomar banho, fazia blá, blá, blá. Não tinha água. Hoje, estamos brigando, estamos lutando, o SEDAI nunca esteve tão presente,
Estou cobrando. Falta muito para chegar ao que nós queremos, muita coisa. Mas pode ter certeza, não tem essa política da dificuldade para ganhar facilidade. Deputado, queria pedir licença por mais alguns segundos para o nosso segundo intervalo e propor que no terceiro e último bloco nós possamos falar da sua visão de Duque de Caxias para o futuro. Estou conversando aqui com o deputado estadual Marcelo Dusseldino. Rapidinho a gente volta. Só existe um lugar onde o dinheiro vem antes do trabalho. No dicionário. Pioneirismo, qualidade de ensino, excelência nas instalações, responsabilidade social e consciência ambiental. Venha para a Unig. Seu futuro começa na mais bem preparada Universidade da Baixada e do Noroeste Fluminense. Unig, Universidade Iguaçu. Estamos mais uma vez de volta com o nosso Fala Baixada, hoje conversando com o deputado estadual Marcelo Dusseldino. Deputado, queria falar da Duque de Caxias do futuro, né? Porque a impressão que eu tenho é que a cidade, mesmo com um prefeito que dá muita entrevista, que fala muito que é do primeiro mundo, que é não sei o quê, que é isso, que é aquilo, mas a impressão que muita gente do Duque de Caxias tem é que a cidade, em muitos pontos, vem andando para trás. A educação é um deles, né? Você concorda? Com certeza. Eu queria falar o seguinte, um pouco do meu passado como vereador, né, que tive os 8 anos. No primeiro mandato, porque as pessoas têm que entender o seguinte, o vereador, o deputado, a gente pede, mas quem realiza, quem pode realmente botar aquele seu pedido para andar é o executivo. Tanto é que eu já vim candidato a vice-prefeito exatamente porque eu, apesar de ser do legislativo, mas eu me identifico muito com o executivo. Porque o executivo realiza. O executivo faz. O executivo tira os sonhos da população e bota na prática. E isso é lindo, isso é gostoso. E eu quero relatar para você, Mauro, para todos os seus ouvintes aí, seus telespectadores, uma vez andando com meu filho no bairro do Pilar, meu filho falou assim, nossa, que obra linda, pai, o que é isso? E eu falei assim, isso aqui é uma indicação do pai, uma escola nova. Que era o curral eleitoral de um político, nunca levou aqui, nunca brigou por aquilo. E é uma escola linda que tem lá, que infelizmente agora está acabando, abandonada e largada. Toda adaptada para crianças especiais, toda ela feita. Tínhamos uma escola estadual, que era a Escola Califórnia, que se transformou, que municipalizou, demoliu e reconstruiu, onde as crianças ficavam às vezes 15 dias sem aula, porque ela era quase 1,5 metro abaixo do nível da rua. E já sabe que o Pilar tem um histórico. A creche jesuína, que era a mesma coisa. Quando chovia era 15, 20 dias, que era pior ainda. Conseguimos, através das nossas indicações, levar essa creche para lá. Conseguimos cursos profissionalizantes ali para aquela região. Então, na educação, que eu tenho certeza que é a base, porque todo político fala, saída da política, saída de qualquer coisa, educação. Mas você não vê uma ação. Hoje o nosso município é um dos maiores em arrecadação, como você acabou de colocar. Mas, infelizmente, se você for olhar no IDEB, logicamente que muitos vão contestar, mas o IDEB é que vai ver realmente o nível dos alunos. Estamos no 84º ou 7º, de 92 municípios. É inadmissível. Se você for olhar, nós temos lá os melhores professores, pois um dos melhores salários é pago em Duque de Caxias. Automaticamente o concurso é difícil. Então tu tem pessoas preparadas. Se você tem pessoas preparadas, está faltando o quê, amigo? Falta gestão, falta comprometimento, falta pessoas realmente que olhem com aquilo ali com carinho, com amor. Que é aquilo que nem eu vou me remeter à saúde. Não adianta você ter o melhor CTI, que é importante ter, se você não tiver uma unidade básica de saúde tratando a pessoa para que não tenha isso. Para que não tenha saia de uma pressão alta para um AVC. Então é inadmissível hoje você ter um estado, um município como nós temos em Duque de Caxias e ter exatamente. Então eu tenho muita vontade de, que nem eu falo assim, quando eu vim candidato, das realizações, de poder fazer acontecer. Você para pensar, nós tivemos 18 alunos aprovados no Colégio Pedro II, estudando na UNET, do Pilar. Cara, isso é outro mundo.
você ter o PEF, preparatórios para escolas estaduais e federais, você ter 8 meses de pré-ENEM, você ter o curso de irlicabista, que na época o pessoal já ser empregado na Oi. Oportunidade. E Caxias não cresce, nem na educação, nem no desenvolvimento. Vai abrir uma empresa em Duque de Caxias, você não consegue abrir, é difícil, complicado. Tem que gerar emprego. Duque de Caxias é um centro, ela está ali, ó. Arco Metropolitano, Rio Magé, Washington Luiz, Avenida Brasil e a Dutra ali do lado. E linha vermelha. Linha vermelha. Então você tem praticamente tudo ali, sabendo que a Avenida Brasil, todas elas. Então, quer dizer, é uma realidade que nós temos. Então, o Duque de Caxias tem que desenvolver, dar oportunidade para os jovens. E a gente, assim, eu tenho em mente aqui projetos maravilhosos na área da educação, que eu penso. Eu trago muito... Coisas possíveis, né? Não, possíveis. Não. Eu trabalhei no colégio da Polícia Militar e ali eu vi a oportunidade dada para algumas coisas, até muito disputado. Trabalhei ali em Niterói. Então, eu pude vivenciar isso aí. Agora, existe possibilidade? Lógico. Basta que você tenha empenho, basta que você tenha pessoas comprometidas, porque uma coisa que acontece muito em Duque de Caxias, que é a pior coisa que acontece, é que eles pegam um município e fazem com uma pizza, parte com uma pizza e cada um come um pedaço e o povo fica com fome. É inadmissível esse tipo de coisa. É inadmissível como está hoje. Você viu quando deram cenoura para as crianças? Eu queria ver se quem realmente fez isso pegou e deu cenoura para o filho no dia da Páscoa. Que desse um bombonzinho. Mas que pelo menos, que desse a cenoura, vai dar a cenoura lá com o negócio, tá bom, vai dar um bombom. Aquelas crianças carentes, abandonadas, esquecidas pelo poder público. E aí acontece uma coisa, Mauro, não concordo com isso. Educação tem que ser vista com um olhar diferenciado, tem que se olhar com amor, como você olha para o seu filho. É difícil? É. Você pode fazer a mesma coisa? Hoje você vai ver quando sai uma criança hoje no município, para o município, e você vai conseguir escolas pela metade do preço, que vai dar um desempenho, que a criança que está na escola particular tem um desempenho muito melhor. Deputado, infelizmente o nosso tempo está se esgotando. Nós vamos precisar conversar muitas outras vezes com o senhor. Gostei do papo, gostei da intenção. Estou realmente satisfeito com poder conversar, ter esse bate-papo aqui no nosso Fala Baixada, e queria colocar nossas câmeras inteiramente à sua disposição. Ora, primeiramente eu quero agradecer a Deus, respeitando todas as religiões, que eu acho que isso é importantíssimo, mas jamais deixar aquele que me deu oportunidade. Agradecer a minha equipe, agradecer a minha família, agradecer a você, a toda a sua equipe, essa oportunidade, aos seus telespectadores. Fiquem atentos, porque tudo na sua vida passa pela política. Por mais que você ache que não, mas passa pela política. Todo político chega até lá através do voto. E aquelas pessoas são revoltadas, eu entendo a revolta. Mas eu digo para você, a revolta não vai mudar essa história. O que vai mudar essa história é você buscar, é você pesquisar, para que você realmente mude a história. Então eu quero aqui agradecer, Mauro, me colocar à disposição o nosso gabinete. Você acha que o Duque de Caxias tem jeito, então? Lógico, não tenho dúvida. Duque de Caxias tem jeito. Precisa de alguém que tenha amor por aquela cidade, que olhe para aquela cidade com um olhar diferenciado, com o olhar de quem realmente quer fazer, com o olhar de quem a sua família vive ali e quer o melhor. Deputado, muito obrigado. Conversei aqui com o deputado. Eu queria perguntar, nesse período todo, nesse contato todo com o governador Witzel, o senhor é do PSL, o senhor apoiou o presidente da República, não é isso? Apoiei. Faltou perguntar isso, se o senhor esteve na campanha eleitoral do presidente. Eu apoiei os dois, tanto o Witzel quanto o Bolsonaro. Bom, vale o registro. O Fala Baixada é assim, compromisso com a verdade, compromisso com você. Muitíssimo obrigado pelo prestígio da sua companhia, um grande abraço e até amanhã.